Olá pessoal, vamos para mais uma questão. Dessa vez é a questão 174 do Enem 2015, prova azul, primeira aplicação. Então vamos à leitura. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão temperatura em função de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deverá retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então a gente tem aqui nessa tabela os intervalos de temperatura, né? O T menor que 0, T entre 0 e 17, T entre 17 e 30, T entre 30 e 43 e T maior que 43, certo? E aí a classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Continuando, temos: quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Bom, pessoal, a gente tem uma informação muito importante aqui, ó. O momento em que obtém o maior número possível de bactérias. Ele quer o maior número possível. E a própria questão, ele diz assim, ó: sabe-se que o número de bactérias é maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Então, a gente vai procurar aí o momento em que ele atinge a temperatura máxima, certo? Então, o que é que a gente tem para nos ajudar aí? Que temperatura máxima é essa? Né? Que a pergunta é essa. Ó. A temperatura no interior da estufa é classificada como? Então, se vocês observarem, a expressão que nos dá a temperatura aqui, ó, essa expressão, ela é uma expressão ó, do segundo grau, H, ó, menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Nela a gente pode obter os seguintes dados. Ó. O A é igual a menos 1, que é quem acompanha o H ao quadrado. O B, nessa expressão, é quem acompanha o H, no caso 22. E o C é quem está isolado, né? O menos 85. A gente já extrai esses dados aqui, certo? Se você observar, ele quer a temperatura, ele não quer quantas horas foi preciso para chegar na temperatura máxima, né? Então, se a gente fosse fazer um gráfico desse problema, o gráfico seria aproximadamente assim, ó. Fazendo a linha aqui do X, no caso nosso H, e aqui vai ser a temperatura em função do H, certo? Observe que o C é negativo, é menos 85, então vamos supor que ele está aqui, ó, embaixo, menos 85. Lembrando que o C é quem corta o eixo Y, né? Que nesse caso, o eixo é a temperatura. Como o nosso A aqui é negativo, a concavidade é para baixo, vai estar mais ou menos nesse formato aqui, ó. Certo? Aqui está as duas raízes, que nesse caso não é o que a gente está procurando. A gente quer a temperatura máxima. A temperatura máxima vai ser aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem o que a gente chama de X do vértice, né? E tem o Y do vértice, certo? O que a gente está atrás é exatamente o Y do vértice, é a temperatura máxima. E pela formulazinha que a gente já estudou, o Y do vértice é quem? É menos delta sobre 4A. Certo? Então, a gente vai ter que calcular isso aqui. Beleza? Então, vamos fazer o cálculo do delta aí, né? Primeiro, eu vou botar esse menos que é da fórmula. E a gente vai ter, ó, o delta é B ao quadrado, né? Então, 22 ao quadrado, menos 4AC. Menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 85. Certo? Então, o nosso delta aí vai ser o resultado desse problema aqui. Certo? E sobre 4 vezes A, 4 vezes menos 1. Certo? Aí a gente faz os cálculos aqui em cima, né? Menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 85, que vai ficar negativo mesmo, menos por menos mais por menos menos. Quando vocês fizerem os cálculos aí na parte de cima, no numerador, vocês vão obter 144 como resposta. Então, 144, esse menos é o da fórmula, e embaixo vai ficar negativo, menos 4. Então, a gente tem uma divisão de dois números negativos, ó, o menos
serve para o 144 e o menos 4 aqui embaixo. Menos por menos é mais. Então, o nosso y do vértice aí vai ser menos por menos mais, 144 dividido por 4, 36. Então, a nossa temperatura máxima é 36 graus Celsius, certo? Então, 36 está em que intervalo aqui, ó? Vai estar exatamente nesse aqui, ó. O T é maior que 30, maior ou igual, e menor ou igual que 43, né? Como a nossa temperatura foi 36 graus, então a gente vai estar nesse intervalo e a gente vai classificar como alta, certo? Então a classificação aí vai ser a letra D, alta. Finalizamos aqui mais uma questão e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.